pessoa que a gente está achando assim, esse daí é médium, isso aí é mediunidade. Então, o que faz que leva a gente a chegar a essa conclusão? Bom, fundamentalmente, a mediunidade, ela se localiza fisicamente na base do cérebro, no chamado sistema límbico, fundamentalmente na região da pineal, na região talâmica do cérebro, bem na base do cérebro. Ali é o foco fundamental da mediunidade. Também está associado nesse local a região instintiva do homem. Então a mediunidade, ela pode ativar aquilo que é de instinto. Ela pode fazer um excesso do estímulo da fome, ou para mais ou para menos. Ela pode alterar a agressividade da pessoa para mais ou para menos, deixando ela mais agressiva ou mais largada, num quadro até que se confundiria com um quadro depressivo ou depreciativo. Ela pode alterar o quadro de sono, deixando essa pessoa não dormir ou dormir exageradamente. Uma sexualidade alterada para mais ou para menos. Todos esses são sintomas de uma mediunidade inicial. Então, toda vez que a gente encontrar uma pessoa com irritabilidade, que não tem explicação, é um quadro fundamentalmente de influência espiritual. Independentemente se tem essa mediunidade, porque mediunidade todos nós temos. A gente está se referindo a essa mediunidade que deve ser trabalhada para ser praticada em trabalhos mediúnicos, em auxílio e tudo mais. Exatamente. Mas isso seriam sintomas mais gerais, mais iniciais. Posteriormente, obviamente que essa pessoa, se ela tem se ela pressente alguma coisa com esse sentido a mais, como nós colocamos que a mediunidade é o sexto sentido, se ela pressente alguma coisa a mais, tipo a presença de espírito, se ela ouve alguma coisa, se ela vê alguma coisa, isso precisa realmente ser avaliado e trabalhado. Se é um quadro obsessivo, se é uma influência espiritual ou se é realmente um quadro mediúnico. Sr. Neymer, o médium, ele precisa, é obrigatório que ele controle as manifestações mediúnicas, aquelas manifestações dos espíritos? Como é que ele pode fazer isso? Porque ele não pode sair por aí a qualquer hora. A gente até lê alguns textos, alguns livros, o caso até do Chico Xavier. A gente tem umas informações muito interessantes e a gente gostaria de passar para os nossos espectadores. O que acontece se ele não tiver esse controle? Como é que ele controla essas manifestações? Existe uma palavra que foi associada à mediunidade, que é a tal de incorporação. Daí passa a ideia de que o espírito incorpora, toma o corpo do médium. E aí a gente fica a coisa complicada, porque vai ficar a impressão que existem dois espíritos habitando um corpo só. Mas na realidade não é isso. O médium sempre tem o comando da situação. E ele tem os benefícios, quando entra em sintonia com entidades mais elevadas, e os prejuízos quando entra em sintonia com entidades menos elevadas. Ora, essa situação, sendo ele o dono do terreno, o dono da situação, ele vai permitir que cheguem até um certo ponto. Agora, quando ele não tem equilíbrio, que é aquela primeira pergunta sua, o problema do desequilíbrio, da deseducação, ele não sabendo manobrar, ele fica vulnerável, ele pode cair no desequilíbrio. E aí, então, ele não controla. Por outro lado, na medida que ele vai trabalhando, vai vivendo, por isso que é interessante que desenvolva a sessão mediúnica em centro espírita organizado, onde as pessoas estejam uma convivência... Que dê uma sustentação para ele dar também, sustentação, orientação e apoio. E faz ele entender quando é um sintoma externo, quando é interno, quando é dele, quando é do espírito. E ele vai começando a perceber, dominar e vencer. Ele impõe por interesse dele, não porque é obrigado por lei ou que os benfeitores mandaram fazer. Ele que tem interesse em assumir o controle das suas próprias personalidades. No ambiente de um centro espírita, com todo esse suporte que ele vai ter, muito mais fácil. Mas também para o médium existe uma conduta que ele deve adotar em termos morais, a renovação, o estudo, né, Sr. Neymer, são coisas importantes para ele observar. Aí que vem a questão, doutor João, é só no meio espírita que a gente vê desabrochar ou aflorar essa mediunidade?
De maneira nenhuma. A mediunidade é um atributo físico. Não necessariamente aconteça dentro do meio espírita. Aliás, é extremamente frequente as pessoas procurarem o meio espírita porque está ocorrendo um fato mediúnico na família. E encontra no meio espírita a acolhida depois de muito sofrimento por algumas pessoas que não aceitam. Procuram médicos, muitos são internados e sofrem tratamentos psiquiátricos, psicológicos, e de repente encontra no meio espírita a solução para o quadro e acaba permanecendo e atraindo a família toda. Ele foi o móvel de atração para a família toda. E não é necessariamente, a doutrina espírita não é dona da mediunidade. A doutrina espírita simplesmente é uma... Foi a fundo na compreensão. Na compreensão e no estudo da doutrina da mediunidade. É só mais um dos atributos. Bem, nós teríamos muita coisa para falar sobre a mediunidade, nós certamente faremos um outro programa a esse respeito, e nós agradecemos a atenção dos nossos amigos e esperamos contar novamente com vocês na nossa próxima oportunidade. Até lá! Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que conta com o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Agora, vamos com o nosso Carlos Tuller, no Momento Literário. Amigos do programa Vida Além da Vida, nesse nosso encontro de todas as semanas no Momento Literário Espírita, vamos falar hoje de um personagem muito importante dentro da nossa doutrina espírita, Dr. Bezerra de Menezes. E para falar dessa figura tão importante para todos nós, selecionamos o livro Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres, de Francisco Aquarone. Esse livro, que é um romance contando toda a biografia de Dr. Bezerra, começa a falar da sua família, filho de militares, da sua infância difícil, sempre muito rigorosa, da sua mudança para o então estado da Guanabara, quando o Dr. Bezerra foi buscar o curso de medicina, todo o seu esforço, coisas que são muito comuns na história de todos nós. Nos conta também da sólida formação católica de Dr. Bezerra, que tinha por hábito ler a Bíblia, e como ele acabou um dia encontrando a doutrina espírita e lendo o livro dos espíritas e percebendo que na realidade tudo que ali continha já era a sua filosofia de vida. Meus amigos, Dr. Bezerra de Menezes também militou na vida política. Foi presidente da Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, com muitas desilusões, com muitas frustrações. Como médico, tinha o hábito de receitar a leitura do Evangelho e, muito rapidamente, através da própria doutrina espírita, acabou militando na homeopatia. Na Federação Espírita Brasileira, Dr. Bezerra teve a responsabilidade por unificar a federação através dos conceitos da doutrina codificada por Kardec, impedindo que a doutrina espírita se transformasse numa mera atividade assistencialista. Tempos depois, retorna à federação e consolida o conceito de ciência, filosofia e religião da doutrina espírita, unificando em todo o Brasil o verdadeiro conceito, a verdadeira codificação de Kardec. A vida de Dr. Bezerra é um exemplo para todos nós. Um exemplo de uma pessoa que sofreu muito e que, através do sofrimento, se transformou e fez com que as suas dificuldades pessoais, a viuvez precoce, as doenças em família, tudo isso se tornasse um motivo de crescimento e desenvolvimento espiritual e moral.